Ai, Bárbara, como assim? Flávio vai ser candidato? Bárbara, Flávio candidato, como assim? Isso é real? Então, é. Meu Deus, sua louca, como que você pode estar tão calma? Meu Deus, o mundo enlouqueceu. Desisto de política. Então, é assim que você se sentiu nas últimas 48 horas? Então separa a pipoca, porque esse vídeo é todinho pra você. Pequeno padawan que está na beira do Vale das Sombras da Esperança na política. Deixa eu te contar o que eu acho que você não pegou até aqui. O Supremo Tribunal, através da figura do imperador, Vossa Majestade Absoluta Alexandre, avançou em cima do Bolsonaro a conta-gotas. Inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais, faz busca e apreensão em influenciador, em jornalista, e não tivemos reação. E calma, a falta de reação não foi nossa. Foi o nosso Congresso, absolutamente refém de seus próprios crimes, que decidiram que não valia a briga. Afinal, um inquérito que estava parado poderia do nada começar a andar. Mas o Alexandre escalou. E aí ele foi para cima de parlamentares. E a reação praticamente continuou sendo nenhuma. Foi pra cima de policiais, generais, e o silêncio ensurdecedor até da própria corporação incomodou bastante. Foi pra cima de idosos, mães de crianças pequenas que ousaram pichar uma estátua com batom. Foi pra cima do apoiador comum, tacou medo na população, aumentou o medo dos parlamentares, principalmente dos senadores. E nada, galera, não teve nenhuma reação. Por fim, prenderam o Bolsonaro sobre o olhar perplexo do povo que não possuía instrumentos e, cansado de tentar lutar sozinho e ser perseguido por isso, a população se calou. A prisão do presidente Bolsonaro saiu barata demais para Alexandre, barata demais para o Lula. Há quase um ano, o presidente da Câmara, outro refém de suas próprias atitudes, o senhor Hugo Mota, e tem vídeo aqui no canal explicando por que o Hugo Mota não pauta a anistia. Depois vai lá e assiste porque é bem esclarecedor. Está sentado em cima da pauta que é extremamente cara à direita. E olha, nós esperamos pacientemente porque acreditávamos que político ainda tinha palavra. Mas agora nem isso eles têm. O centro ficou animadíssimo porque Bolsonaro estava emparedado, jogado na prisão por um crime que não cometeu, silenciado há meses numa estratégia que impediu sua autodefesa e tentou promover o esquecimento de seu nome. O centro então se viu como uma oportunidade única. Seremos nós os heróis que livrarão o país do Lula. O nome já estava consolidado. Tarcísio. E antes de eu continuar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. Tarcísio é um homem honrado e conta com o apoio absoluto do presidente Bolsonaro. O que eu sei que também é recíproco. E isso não é achismo, é fato. Mas voltando, Tarcísio não é apenas o nome do centro que tenta flertar com a direita. Tarcísio também é o candidato que agrada os ministros da Suprema Corte porque ele possui sim uma postura moderada. Ele é menos explosivo, menos ideológico e mais aberto ao diálogo com o contraditório. E aqui eu não estou tecendo elogios, eu estou fazendo uma descrição do que é o Tarcísio. E nisso as continhas estavam sendo feitas, né? Tarcísio é um cara que agrada o Bolsonaro e agrada a galera do centro. Em 2022, o Bolsonaro perdeu por 2 milhões de votos. Aliás, em 2022 tivemos 5,4 milhões de votos brancos e nulos. Foram 5,4 milhões de pessoas que foram votar e disseram não quero nenhum dos dois, obrigado. E quem não votou acabou dando o seu direito para outra pessoa, então o Lula foi eleito. Mas pensando friamente aqui, o bolsonarismo manobra 37% dos votos e o petismo 39%. Caímos naquela máxima que, obviamente, quem decide quem será o vitorioso da corrida eleitoral é o centro. Certo? Todos de acordo? Para se eleger em 2022, o Lula chamou o Alckmin, o cara que ele já acusou de ter um pezinho no nazismo. Chamou o centro e construiu o que nos foi apresentado como uma frente ampla. Quem aí não lembra da cartinha pela democracia, hein? Mas após as eleições, o centro se sentiu enganado e o mais juninho dos que acreditaram foi o mercado. Em 2022, Bolsonaro entregou uma queda na dívida pública que chegou a 73,5%. Lula entregará em 2026 uma dívida pública de 82%, além de uns juros de 15%. E quem lembra aí do Armínio Fraga, que fez o L pela democracia? Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. Eu tô com medo.
E tô com medo. E tô com medo. Chegamos em maio de 2025 com Lula nomeando Boulos e decretando assim o fim da Frente Ampla. Lula derrubou o teto de gastos e instituiu o arcabouço fiscal, que não só se mostrou insustentável, como levou Simone Tebet a dizer que em 2027, seja lá quem for o presidente, vai ter muita dificuldade para governar porque acabou o dinheiro. Aumento de quase 10% de dívida pública em 4 anos. Galera, aumento de quase 10% de dívida pública em 4 anos. O projeto PT implodiu o país. Não tem mais voto de confiança. E é nesse contexto que voltamos ao protagonista desse vídeo, Flávio Bolsonaro. Flávio assistiu o pai ser preso, os aliados perseguidos, o irmão tendo que se exilar, a Suprema Corte avançando para cima de qualquer pessoa com expressão que defendesse o nome Bolsonaro. E eu acho que muita coisa deve ter mudado na cabeça desse cara desde a lava-toga. Mas, até quarta-feira passada, tínhamos o seguinte cenário. Bolsonaro preso e incomunicável num processo considerado por grande parte da população como um processo político. O fim do projeto Bolsonaro. Tínhamos também o Centrão comemorando o fato que Tarcísio, nesse cenário, estaria eleito, afinal carregaria consigo os votos bolsonaristas e o voto do centro contra o Lula, que implodiu qualquer possibilidade de esconder que ele era um radical maluco. Tínhamos o mercado surfando essa onda de que em 2026 elegeriam o seu cara. Então estavam segurando as pontas, eles tinham um bom plano. E no meio disso, tínhamos não apenas Flávio, mas todos nós assistindo a corrida eleitoral começar sem que pudéssemos palpitar. Bolsonaro preso e chantageado. Ou anuncia logo o candidato ou esquece a anistia. Como se pudéssemos confiar que Bolsonaro anunciaria o candidato e o centro ia cumprir sua palavra. E aqui 2 coisas valem a pena serem lembradas. A primeira é o Ciro Nogueira anunciando que Tarcísio ou Ratinho poderiam unir a direita, já que Bolsonaro estava inviabilizado. A segunda é que Bolsonaro pode migrar para a prisão domiciliar apenas após as eleições, na avaliação dos próprios ministros. E o mais incrível é que a matéria nem se constrange em dizer que isso se daria para evitar interferências de Bolsonaro no pleito eleitoral. Eu ouvi muito nos últimos dias que o Bolsonaro estava acabado, que o bolsonarismo estava morto e que agora era a vez de um nome diferente, um nome de centro, que iria unir a direita com o legado dos votos bolsonaristas. Tentaram te fazer acreditar que o Bolsonaro não poderia fazer mais nada, mas ele podia. Bolsonaro anuncia Flávio Bolsonaro como candidato. E aí, vocês vão votar anistia agora? De uma hora para outra, o Bolsonaro passou de chantageado a chantageador. Se não houver uma mobilização do centro, juntamente com o bolsonarismo, para se aprovar a anistia e tirar da cadeia idosos, mulheres, jovens, policiais, generais e o presidente Bolsonaro, Flávio se manterá na disputa e o resultado será. Tá bom? Nem eu nem vocês. Afinal, o bolsonarismo precisa do centro e o centro precisa do bolsonarismo. E eu vou um pouco mais além. O segundo turno vai ser entre Lula e Flávio Bolsonaro. O centro vai conseguir nada. Não vai conseguir nada. Se bem que, minto, o centro vai ter que se coligar com alguém. E dessa vez eu acho que a bola não tá com Lula. Tomada a decisão ontem, hoje começam as negociações. O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar a anistia ainda esse ano. Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só 2 semanas. Vamos unir a direita. O que o Flávio fez aqui foi abrir as negociações para a Frente Ampla que será construída em 2026. Mas dessa vez contra o Lula. Sozinho não sabemos se o Flávio consegue. Sozinho o Centrão definitivamente não consegue. Então, vamos negociar?